Se você está interessado em adquirir um imóvel de uma incorporadora ou já tem um contrato em curso e precisa rescindir o contrato, esse vídeo é para você, para entender alguns detalhes da lei do distrato, que é justamente ali que regula a ruptura do contrato de compra e venda de imóveis com a incorporadora. A lei de distrato, ela é uma lei destinada a regular a resolução do contrato de compra de imóveis com a incorporadora. Tá? Então, primeiro é importante delimitar o que é o distrato e para quem é essa conversa. Essa conversa é para a pessoa que está buscando adquirir um imóvel na planta, né? Ou imóvel de um empreendimento com uma incorporadora, imóveis urbanos, né? Porque a lei de distrato ela trata tanto de loteamentos quanto imóveis urbanos, no caso casas e apartamentos, geralmente em condomínio. Tá? Então, a lei de distrato ela veio em 2018, depois de um problema generalizado que foi a crise na entrega dos imóveis com o boom econômico que teve entre 2010, 2008, 2010, 11, 12, onde houve um crescimento muito grande do empreendimento imobiliário, das construções, dos lançamentos. Só que depois as incorporadoras e as construtoras não conseguiram entregar esses imóveis no prazo estabelecido. Isso fez com que o nosso poder judiciário recebesse um volume grande de processos indenizatórios, onde era pedido um pedido de indenização pelo atraso, discutia-se também a devolução da taxa de corretagem, da taxa SAT, que era uma taxa de 0,88% pelo contrato, pela assessoria jurídica que a incorporadora dava, além de ações rescisórias para rescindir o contrato de compra e venda desses imóveis na planta. Depois que teve toda essa celeuma, o mercado obviamente se regulou e a legislação veio a buscar uma proteção para o consumidor. Com a promulgação da lei em 2018, a gente passou a observar como seria o tratamento desses casos perante o Poder Judiciário, ou seja, nas ações, nas disputas, como que os juízes e como toda a sistemática de julgamento se adaptaria à nova lei, até que ponto a lei efetivamente produziria todos os benefícios a que ela se propôs, né? Então, hoje nós temos já decisões dos tribunais, inclusive decisões dos tribunais superiores, aplicando a lei e todos os seus artigos no sentido de regular os percentuais e a sua efetividade, né? Então, dito isso, o que é importante entender das alterações que ela trouxe para o consumidor? Ela estabeleceu o prazo de 180 dias mais 60 dias para efetivamente ser reconhecido um período de tolerância, mas que após esse período, de fato, haverá aplicação de uma multa mensal contra a incorporadora em caso de atraso. Justamente esse percentual, que hoje é de 1%, foi muito discutido nas ações do passado, de quanto o consumidor, o comprador, o adquirente deveria receber a título de indenização por cada mês de entrega. E agora a lei estabeleceu que é de 1% sobre o valor do imóvel, né? Outra multa também relacionada a isso é o inverso, é a de 0,5% que o proprietário vai ter que pagar pelo mês de fruição. Então, se ele rescinde o contrato com a incorporadora por não querer mais o imóvel ou por não conseguir mais pagar o imóvel, mas não devolve a posse do apartamento ou da casa para a incorporadora, ele vai ter que pagar um valor como se fosse um aluguel por estar utilizando o bem. E esse percentual também foi estabelecido em 0,5%. Esses dois parâmetros, eles colocam uma pá de cal, eles resolvem toda essa discussão que antigamente ficava ao arbítrio do juiz baseado na jurisprudência. Outra questão relevante a ser analisada é a questão do direito de arrependimento e da multa em caso de resolução contratual. O direito de arrependimento ele é conferido ao adquirente que, naquele período de 7 dias contados da data da aquisição, quando a aquisição acontece no instante de venda, ele pode se arrepender sem multa nenhuma. Agora,
Se passar desse prazo e durante o curso do contrato de compra e venda ele não puder mais pagar ou tiver alguma intercorrência que leve à resolução do contrato, haverá uma multa de 25% de retenção, onde a incorporadora retém 25% daquilo que ele pagou. Se o empreendimento for constituído com a lei do patrimônio da afetação, ou seja, se houver patrimônio de afetação, daí a multa é diferente. A retenção pode chegar a 50% do valor pago. E por que isso? Porque o patrimônio de afetação é um benefício que o sistema legislativo, o sistema imobiliário desenvolveu para proteger aquela construção, aquele empreendimento, aonde o incorporador, ao vender as unidades, ele não pode destinar o dinheiro que está sendo arrecadado com essas vendas para outras incorporações, outras construções ou empreendimentos, justamente para não dar espaço para um efeito pirâmide. Então, todas as vendas e todos os recursos vão ser canalizados somente para essa incorporação. Quando tem, então, esse sistema, que ele também é bom para o adquirente, porque dá garantia a ele de que não vai haver desvio de dinheiro, então, nessa situação, a multa ela aumenta para 50%. Esses detalhes que eu estou pincelando nesse bate-papo é só para mostrar quais são as alterações e os benefícios que a lei traz para deixar de uma forma mais transparente o contrato de compra e venda com a incorporadora. Principalmente pelo quadro resumo, que no começo do contrato já vem estipulado todas as regras, todos os valores de forma mais objetiva para a compreensão do adquirente. Portanto, na hora de aquisição de um imóvel ou no momento de uma ruptura contratual, é importante ter o auxílio de um advogado para poder ajudar a compreender as regras contratuais, baseado também na legislação específica, para encontrar a melhor solução. E existem saídas que ajudam o adquirente a resolver essa rescisão contratual com o menor impacto possível. Eu vou dar aqui só um exemplo para que isso fique bem claro. É o exemplo da cessão do contrato. Ao invés do adquirente, no momento da resolução, incorrer em todas essas dívidas ou esses valores ou esses encargos, ele pode fazer a cessão do contrato, buscando ele mesmo um adquirente e trazendo para a incorporadora uma pessoa que está disposta a se subrogar, a se colocar no lugar dele e assumir o contrato sem o pagamento de multa. Obviamente, tudo isso vai ter que estar pactuado no contrato, seja no contrato de aquisição, seja no momento do distrato. Vai ser assinado um contrato, um instrumento denominado instrumento de distrato ou de cessão de direitos, onde é cedido todos os direitos desse contrato para uma terceira pessoa. Então, há várias formas, seja no nascimento do negócio ou no seu término, de se encontrar soluções jurídicas que mitigam os impactos financeiros, sempre na busca de um melhor equilíbrio entre adquirente e vendedor.